Amor de um milionário por uma virgem que salvou seu cavalo machucado revela segredos. Na periferia de um pequeno vilarejo, um casarão majestoso se erguia, sombrio e recluso, como um monstro em um conto de fadas distorcido. Era ali que Marcos, um milionário isolado que vivia cercado por sombras e segredos, se escondia. Uma manhã chuvosa, relâmpagos cortavam o céu, e a tempestade parecia ser uma extensão da tormenta que habitava sua alma. Ele observava da janela, o coração pesado, marcas de um passado que nunca o deixava. Com um sobrenome que gerava mais sussurros de desprezo do que de respeito, Marcos sempre fora um prisioneiro de sua própria história. Sua infância marcada por dor e traições. Então, algo mudou. Uma figura ao longe, lutando contra o vento e a chuva. Uma jovem chamada Júlia. Ela corria em direção ao estábulo. Os cabelos molhados grudados em seu rosto, olhos cheios de determinação. Ao vê-la se esforçando para salvar seu cavalo machucado, algo dentro de Marcos Júlia aparecia frequentemente, sempre trazendo alegria e vida ao casarão que Marcos chamava de lar, mas que sempre se sentiu como uma prisão. Em suas longas conversas, ela falava apaixonadamente sobre os animais, compartilhava histórias de um mundo simples e belo. E, confesso, Marcos começou a deixar escapar fragmentos de sua vida. Suas dores eram reveladas em palavras hesitantes, como se estivesse se despindo de uma armadura feita de ressentimentos e arrependimentos. Mas nem tudo eram flores. À medida que se aproximavam, sombras do passado de Marcos começaram a emergir, e com elas segredos obscuros que ele tinha tentado enterrar. Um certo dia, enquanto analisavam um antigo retrato de família empoeirado, o clima de confiança que construíram se transformou em tensão. Um olhar furtivo de Júlia, ao perguntar sobre aquela parte da história, fez o sangue de Marcos gelar. Ele não sabia que sua história estava prestes a se entrelaçar com a dela, de uma forma que mudaria tudo. Então, Marcos estava dividido. O amor, esse sentimento bonito e assustador, o chamava. Mas, ao mesmo tempo, ele temia a repetição do ciclo de dor que sua família sempre lhe mostrou. Ao ponderar sobre isso, um envelope misterioso deslizou de sua mesa, aterrissando suavemente no chão. O nome escrito nele fez seu coração parar. Um nome que poderia mudar o curso de suas vidas. E agora a escolha era dele. Se entregaria ao amor. Mesmo sabendo dos riscos, Paul se refugiaria na solidão que sempre foi seu abrigo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos estava paralisado, o coração batendo descompassado, enquanto o envelope misterioso permanecia lá no chão, como um acúmulo de promessas e medos. Ele tinha certeza de que o nome escrito nele poderia mudar tudo. A pressão em seu peito cresceu. E se fosse um aviso? Um convite ao inferno? Júlia trouxera um calor inesperado à sua vida de sombras. Ele não queria perder isso. Com um movimento hesitante, ele se agachou, pegou o envelope e, em meio a uma neblina de nervosismo, rasgou-o. O papel amarelado
parecia pesar em suas mãos. As palavras dentro faziam seu sangue gelar. Você precisa vir ao cemitério da família esta noite. Muitas coisas estão prestes a vir à tona. A assinatura é de alguém que ele jurou ter deixado para trás. Clara, sua irmã, a única pessoa que ele pensou que nunca mais veria. As lembranças voltavam como um pesadelo. Brigas, concessões, o dia em que ela decidiu seguir seu próprio caminho depois de um grande escândalo. Os olhos de Júlia, sempre tão vivos, pareciam agora observá-lo com uma mistura de preocupação e confusão. Marcos, o que está acontecendo? E a voz dela, antes como um bálsamo, agora soava distante. Ele podia sentir uma sombra pairar entre os dois. Ele hesitou, mas a urgência do momento o forçou a responder. É minha irmã. Ela voltou. Júlia parou. O peso da revelação mudou a atmosfera. Sua irmã? Perguntou sem entender. Ela está viva? Foi como se a chuva lá fora tivesse se intensificado, batendo na janela com um ritmo frenético. A tempestade estava de volta. Sim, respondeu ele, as palavras saindo em um sussurro. Mas não é só isso. Ela pode ser a chave para muitos dos meus segredos. E os nossos? O coração de Júlia parecia apertar. O que você quer dizer com isso? O que ela sabe? Marcos fechou os olhos, tentando encontrar o ponto de equilíbrio entre a verdade e a dor. Ela sabe de coisas que aconteceram na nossa família. Coisas que podem mudar a forma como você me vê. O pavor era quase palpável. Ele não estava apenas revelando uma parte de sua vida. Estava abrindo portas que estavam trancadas por anos. Determinada, Júlia fez um movimento em direção a ele. Então vamos ao cemitério. É a única maneira de você enfrentar isso. E eu estarei ao seu lado. Não importa o que ela disser. Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou a tranquilidade incerta do casarão. O som de algo quebrando, como vidro se estilhaçando. O estrondo veio do fundo da casa, um som que ecoou com uma força que fez os dois saltarem. A tensão se materializou em seus rostos enquanto a dúvida tomava conta. Marcos! A voz de Júlia tremia. O que foi isso? Ele não sabia. Mas a ideia de que tudo poderia desmoronar em um instante gelava sua espinha. Fique aqui, ele disse, movendo-se cautelosamente em direção ao som. Cada passo não era apenas em direção ao eco, mas ao desconhecido. Uma possibilidade de mais segredos, mais verdades enterradas. Ao se aproximar, percebeu que a porta do escritório estava entreaberta. E quando entrou, a visão o paralisou. Um documento exposto sobre a mesa. Um registro que nunca deveria ter visto a luz do dia. Era um testamento, mas não de sua família. Eram assuntos de Júlia. E a verdade a respeito de sua ligação com ele. Ele olhou para ela, agora pálida. Júlia, isso é realmente sobre você? Ele sussurrou horrorizado. O papel parecia queimar entre seus dedos. O que ele não sabia era que essa não era a única revelação. E com isso, o amor que começaram a construir se transformava em um abismo de incertezas. Uma sombra de aflição cruzou os olhos de Júlia e as palavras ficaram presas em sua garganta. O ambiente se tornara um campo minado de segredos. E se um deles não se tivesse cuidado, tudo poderia desmoronar. Que revelações aguardavam nas sombras da noite? O que aquela nova verdade significava para eles? Marcos estava paralisado, o coração batendo descompassado, enquanto o envelope misterioso permanecia lá no chão, como um acúmulo de promessas e medos. Ele tinha certeza de que o nome escrito nele poderia mudar tudo. A pressão em seu peito cresceu. E se fosse um aviso,
um convite ao inferno. Júlia o olhava, os olhos cheios de confusão. Marcos, o que está acontecendo? A tensão estava tão palpável que parecia pressionar o ar. Ele não sabia como explicar que a sombra do seu passado tinha voltado para assombrá-lo. E, ao mesmo tempo, aquela verdade poderia ser o que ele precisava para finalmente se libertar. Com um movimento hesitante, ele abriu o envelope e, em meio ao seu nervosismo, rasgou-o. As palavras ali eram uma bomba relógio, pronta para explodir. Você precisa vir ao cemitério da família esta noite. Muitas coisas estão prestes a vir à tona. A assinatura. Clara, seu único laço de sangue, jogou uma sombra de incerteza sobre tudo. É minha irmã. A voz dele tremia. A revelação parecia sair em sussurros, mas ecoava com a força de um grito. Júlia parou, a expressão no rosto dela mudando rapidamente de confusão para algo intenso, quase assustador. Ela está viva, Júlia inquiriu, os olhos arregalados, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. Sim, mas não é só isso. Ela sabe coisas sobre mim, coisas que podem mudar tudo. A forma como você me vê. O silêncio pairou entre eles, como uma nuvem negra. O medo e a dor estavam à espreita, prontos para se manifestar. Antes que pudesse dizer mais, um estrondo ressoou de dentro da casa. Vidros quebrando, algo estilhaçando. O coração pulou no peito de Marcos. O que foi isso? Sua voz saiu quase como um murmurinho. Ele se virou rapidamente em direção à porta do escritório, a única fonte de luz que iluminava o corredor escuro. Marcos! O que foi isso? A voz de Júlia estava cheia de pânico. Fique aqui, ele disse, cada palavra pesada com preocupação. Caminhou lentamente em direção ao som, cada passo ressoando em seu peito. A porta estava entreaberta, e quando ele entrou, a visão o paralisou. Um documento, um testamento, estava desprotegido sobre a mesa. Não era a herança da família dele. Era sobre Júlia. Ele leu as palavras e o chão pareceu se abrir sob seus pés. As composições possíveis do futuro deles desmoronaram instantaneamente. Seu sussurro saiu como um fio de horror. Ela se aproximou, a expressão mudando de confusão para choque. O que você está dizendo, Marcos? O pânico começava a transparecer. Os lábios dela tremiam levemente. Era uma revelação devastadora. O testamento não apenas prometia a herança, mas apontava para uma ligação que eles nunca tinham imaginado. No papel, o nome da mãe de Júlia surgia em laços familiares. Minhas origens! A voz de Júlia mal sussurrou, o horror eclipsando a compreensão. As palavras de Marcos ficaram presas na garganta. Você e minha família, vocês estão conectados. Um riso nervoso, mas amargo, escapou dele. Era uma piada do destino. O que parecia um amor nascendo, agora transbordava em uma confusão absurda. E com essa nova luz, uma única pergunta estava gritando. Marcos, a voz de Júlia era unida em determinação e desespero. Como isso é possível? O que você sabe? Quem realmente somos um para o outro? A verdade estava ali, à frente deles. E ele poderia sentir o abismo se abrindo. Então, ainda sem respostas, um novo estrondo irrompeu da casa. Desta vez, seguido por uma risada. Uma risada conhecida, mas que ele nunca esperou ouvir novamente. Clara, sua irmã, estava ali. A porta se abrindo lentamente, revelando uma figura familiar em meio às sombras. Vocês dois acham que podem escapar das verdades de nossa família? O choque era insuportável. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando para formar uma imagem que Marcos nunca poderia ter previsto. E o que era amor agora parecia uma prisão. E naquela penumbra,
Com os segredos de seu passado ressurgindo, ele sabia que nada seria como antes. O amor e o medo dançavam uma valsa angustiante, e a única certeza que restava era de que eles estavam prestes a desvendar mistérios que poderiam os separar para sempre. Clara apareceu na porta, contornando a sombra como um espectro do passado. O olhar de Marcos, antes cheio de pânico, agora transbordava uma mistura de incredulidade e raiva. A atmosfera no escritório se solidificou em tensão, enquanto Júlia se movia instintivamente para mais perto dele, buscando segurança nos olhos dele. Clara, você está viva! A voz, o que deveria ser um reencontro emocionante, virou um verdadeiro pesadelo. A imagem da irmã, que ele havia enterrado em seu passado, agora estava de pé ali, como um espectro de suas piores lembranças. Sim, Marcos! Surpresa fria de Clara ecoou na sala, cortando o silêncio como vidro quebrando. E você achou que poderia escapar dos nossos problemas? Você nunca realmente se livrou de mim. Júlia olhou de um para o outro, a confusão se transformando em terror. Como você pôde voltar agora? O que está acontecendo? As palavras dela saíram rápidas, entrecortadas pela necessidade de entender. Ah, pequena Júlia, a vida é cheia de segredos. Clara se virou para ela, a expressão maliciosa iluminada pela luz fraca. E você ainda não sabe tudo. Seu sobrenome, sua origem, tudo conecta você à nossa família. Marcos sentiu o coração disparar. O que você está dizendo? Que ligação? O que você fez, Clara? O medo se enroscou em sua garganta e cada palavra parecia um grito sufocado. Ele precisava saber, mas a resposta parecia distante. Estou dizendo que você nunca esteve realmente sozinho neste jogo. E que Júlia, bem, ela não é quem você acha que é. A frase de Clara caiu como uma bomba e o ar pareceu ficar pesado. Você a ama, não é? Mas ela tem um segredo que pode destruir o que vocês têm. Destruir? Do que você está falando? A voz de Júlia era um chiado na escuridão. O que você sabe sobre mim? A expectativa de uma resposta transformou-se em desespero. Marcos manteve os olhos em Clara. Se você fez algo, eu juro que... Baixa sua bola, irmãozinho. Ela o interrompeu rindo. Não sou eu quem controla as peças desse tabuleiro. É você. Mas Júlia, ela faz parte disso. Acredite. E um brilho malicioso apareceu em seus olhos. Júlia retraiu-se, sua expressão se transformando em um misto de confusão e medo. Não me envolva nisso. Eu não sei do que você está falando. Ah, mas você sabe? Deve saber. Porque está tudo escrito. E a assinatura. Clara gesticulou para um documento que Marcos ainda segurava. O Antigo Testamento. Agora como uma prova de um crime que nunca foi cometido. Ela está envolvida. E o que você não sabe é que a verdadeira ligação é mais obscura do que você imagina. Um estrondo ressoou da parte de trás da casa, como se o próprio chão estivesse vibrando com uma verdade esquecida. Marcos se virou, e antes que pudesse reagir, o som de um vidro quebrando ecoou, seguido por gritos. Marcos, cuide de você! Júlia gritou, sua voz cheia de pânico enquanto ela se afastava de Clara, que sorria com um ar de satisfação. Você teve sua chance, irmão. Se não quiser que ela saiba tudo, é melhor agir rápido. Clara fez uma pausa e seu olhar se lançou para uma porta posterior, como se tivesse algo escondido, algo que poderia mudar tudo de novo. Marcos ficou preso entre a lealdade à família e o amor por Júlia. O que você sabe, Clara? O que mais você esconde?
A tensão no ar estava quase palpável. As sombras ao redor pareciam se mover de forma ameaçadora. Clara deu um passo à frente, cada palavra dela carregando um peso devastador. Você sabe que essa família tem segredos que podem destruir mais do que relacionamentos. E se você não se apressar, vai perder não apenas o amor dela, mas também a sua própria redenção. O coração de Marcos pulsou, enquanto o desespero e a urgência tomavam conta. Não! Isso não pode terminar assim! Mas o som de mais algo quebrando, interrompendo seus pensamentos, fez o chão desabar ao seu redor. E assim, a escuridão se espalhou, e eles estavam à beira de descobrir mais segredos, seja sobre Júlia ou sobre o próprio Marcos. Em meio ao caos, somente uma pergunta ecoava em sua mente, tão clara quanto um relâmpago. O que mais está enterrado na história da sua família? A tensão no ar era palpável. Clara estava ali, sorrindo com um brilho maligno em seus olhos. E Marcos se sentia à beira de um abismo. O documento em suas mãos queimava como se estivesse pegando fogo. E a verdade sobre Júlia parecia mais distante do que nunca. Os pensamentos giravam em sua mente, enquanto as palavras de Clara ecoavam como um mantra angustiante. Ele estava prestes a desvendar uma rede de segredos que poderia desmantelar tudo que ele e Júlia tinham construído. Júlia fez um movimento, como se quisesse confrontar Clara, mas seu olhar estava saturado de temo. Vamos sair daqui! A voz dela tremia, mas havia uma centelha de determinação. Marcos segurou o coração, sentindo cada batida como um lembrete da fragilidade da situação. Júlia, calma! Precisamos entender! Ele olhou para Clara, que agora parecia mais uma sombra familiar do que uma irmã. Por favor, Clara, digam logo o que sabe. Eu sei mais do que você imagina, irmão. Clara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sabia que nossa família tem segredos que não podem ver a luz do dia? E Júlia, bem, ela é parte disso. O testamento diz muito mais do que simples heranças. Nesse momento, o chão sob os pés deles pareceu tremer. Um barulho ensurdecedor ecoou do fundo da casa e a luz piscou. O tremor intensificou e então um grito, agudo, desesperado, cortou o ar. O pavor dominou a cena e Marcos sentiu um frio na espinha. Ele se virou rapidamente. E o que viu o fez congelar. Uma figura de um homem apareceu na porta do escritório. Uma silhueta que era ao mesmo tempo familiar e perturbadora. Era seu pai, ou o que restou dele, com um olhar de desespero que nunca tinha visto antes. Marcos! Júlia! O que estou fazendo aqui? Precisamos sair agora. Pai? Marcos balbuciou, completamente atônito. Isso não fazia sentido. Mas você sumiu! O choque cortou sua voz, mas o olhar aterrorizado de seu pai falava muito mais. Clara, agora com uma expressão assustada, deu um passo para trás. Você não deveria estar aqui. O que está acontecendo, pai? A tensão no ambiente disparou como um fio prestes a se romper. Não temos tempo. O que quer que tenha começado está de volta. Estamos em perigo. A voz do pai de Marcos carregava peso e urgência. As sombras na sala pareciam se mover, e uma sensação de iminente calamidade pairava no ar. Marcos olhou para Júlia, que tremia. O que isso significa? O que você sabia que estava acontecendo? Ele se sentia perdido, preso em um redemoinho de perguntas. Clara estava num canto. Sua bravura parecia ter evaporado. Marcos, confie em mim! A súplica de Clara não fez sentido naquele momento. Tudo o que Carlos havia dito agora parecia um eco distorcido. Você não sabe o que está por trás disso. Nossa família nunca foi normal. E se essa verdade emergir, pode custar a vida de todos nós. E então, como um golpe, a figura de seu pai começou a desaparecer,
como se estivesse se desvanecendo na névoa. Não, pai! Marcos gritou, mas o homem já se foi. Um vácuo preencheu o lugar, os ecos de suas advertências ainda reverberando. Júlia estava pálida, o olhar fixo no vazio onde o pai de Marcos estivera. O que foi isso? O que quer dizer com perigo? Como isso se relaciona comigo? A confusão dela agora estava misturada ao medo. A sala parecia em colapso e a noite fora marcada por um grito distante, como se as próprias paredes soubessem que algo se aproximava. A revelação trágica era agora apenas uma fração em meio a um turbilhão muito maior, e cada um deles estava em jogo de formas que jamais imaginaram. Que família malévola! O que acontece se a verdade vir à tona? E se você estiver ligado a isso? O medo se acumulava entre eles. Marcos sentiu um nó na garganta e, enquanto olhava para Júlia, já não sabia onde a lealdade e o amor se cruzavam. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo e a única coisa que restava eram mais perguntas do que respostas. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Ele sentia seu coração acelerar, a pressão crescendo. O que mais está enterrado nessa história? Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso irrompeu do fundo do casarão. Um eco de madeira se estilhaçando. A escuridão pareceu se agitar e o grupo foi tomado por uma nova onda de desespero. As sombras da noite estavam apenas começando a revelar o que realmente havia sob a superfície. E quando a luz finalmente se apagou, tudo o que restou foi a incerteza. A tensão no ar era palpável. Clara estava ali, sorrindo com um brilho malicioso em seus olhos, e Marcos se sentia à beira de um abismo. O documento em suas mãos queimava como se estivesse pegando fogo, e a verdade sobre Júlia parecia. Os pensamentos giravam em sua mente, enquanto as palavras de Clara ecoavam como um mantra angustiante. Ele estava prestes a desvendar uma rede de segredos que poderia desmantelar tudo que ele e Júlia tinham construído. Júlia fez um movimento, como se quisesse confrontar Clara, mas seu olhar estava saturado de temor. O que você quer dizer com isso? Vamos sair daqui! A voz dela tremia, mas havia uma centelha de determinação. Marcos segurou o coração, sentindo cada batida como um lembrete da fragilidade da situação. Júlia, calma, precisamos entender. Ele olhou para Clara, que agora parecia mais uma sombra familiar do que uma irmã. Por favor, Clara, digam logo o que sabe. Eu sei mais do que você imagina, irmão. Clara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sabia que nossa família tem segredos que não podem ver a luz do dia? E Júlia? Bem, ela é parte disso. O testamento diz muito mais do que simples heranças. O chão sob os pés deles pareceu tremer. Um barulho ensurdecedor ecoou do fundo da casa, e a luz piscou. O tremor intensificou, e então um grito, agudo, desesperado, cortou o ar. O pavor dominou a cena, e Marcos sentiu um frio na espinha. Ele se virou rapidamente, e o que viu o fez congelar. Uma figura de um homem apareceu na porta do escritório. Uma silhueta que era ao mesmo tempo familiar e perturbadora. Era seu pai, ou o que restou dele, com um olhar de desespero que nunca tinha visto antes. Marcos! Júlia! O que estão fazendo aqui? Precisamos sair agora! Pai? Marcos balbuciou, completamente atônito. Isso não fazia sentido. Mas você sumiu! O choque cortou sua voz, mas o olhar aterrorizado de seu pai falava muito mais. Clara, agora com uma expressão assustada, deu um passo para trás. Você não deveria estar aqui. O que está acontecendo, pai?
A tensão no ambiente disparou como um fio prestes a se romper. Não temos tempo. O que quer que tenha começado está de volta. Estamos em perigo. A voz do pai de Marcos carregava peso e urgência. As sombras na sala pareciam se mover e uma sensação de iminente calamidade pairava no ar. Marcos olhou para Júlia, que tremia. O que isso significa? O que você sabia que estava acontecendo? Ele se sentia perdido, preso em um redemoinho de perguntas. Clara estava num canto. Sua bravura parecia ter evaporado. Marcos, confie em mim. A súplica de Clara não fez sentido naquele momento. Tudo o que Carlos havia dito agora parecia um eco distorcido. Você não sabe o que está por trás disso. Nossa família nunca foi normal. E se essa verdade emergir, pode custar a vida de todos nós. E então, como um golpe, a figura de seu pai começou a desaparecer, como se estivesse se desvanecendo na névoa. Não, pai! Marcos gritou. Mas o homem já se foi. Um vácuo preencheu o lugar, os ecos de suas advertências ainda reverberando. Júlia estava pálida, o olhar fixo no vazio onde o pai de Marcos estivera. O que foi isso? O que quer dizer com perigo? Como isso se relaciona comigo? A confusão dela agora estava misturada ao medo. A sala parecia em colapso, e a noite fora marcada por um grito distante, como se as próprias paredes soubessem que algo se aproximava. A revelação trágica era agora apenas uma fração em meio a um turbilhão muito maior, e cada um deles estava em jogo de formas que jamais imaginaram. Que família malévola! O que acontece se a verdade vir à tona? E se você estiver ligado a isso? O medo se acumulava entre eles. Marcos sentia um nó na garganta, e enquanto olhava para Júlia, já não sabia onde a lealdade e o amor se cruzavam. Tudo o que ele sabia estava se desfazendo, e a única coisa que restava eram mais perguntas do que respostas. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Ele sentia seu coração acelerar, a pressão crescendo. O que mais está enterrado nessa história? Mas antes que alguém pudesse responder, a porta do escritório se abriu com estrondo, revelando uma figura encapuzada. Antes que pudessem reagir, a pessoa avançou, revelando um rosto que fez o coração de Marcos parar. Era a mãe dele, Ana, que todos acreditavam ter morrido há muitos anos. Marcos! Júlia! A voz dela soou fraca. E, desculpem pela surpresa, mas não temos tempo. A verdade sobre nós, sobre tudo isso, está prestes a ser revelada e vocês precisam estar preparados. Marcos sentiu o mundo girar ao seu redor. O que mais ele não sabia? O que essa nova presença significava para tudo o que ele achava que sabia? As peças do quebra-cabeça estavam distantes, e uma nova tempestade de perguntas e inseguranças se formava diante deles. E naquele momento fatídico, a única certeza era que, com a mãe de volta, tudo mudaria para sempre. A sala ficou em silêncio, pesado como chumbo. A presença de Ana, a mãe de Marcos, era um choque e uma dor que ele nunca imaginou sentir novamente. Ela estava diante deles, mas ao mesmo tempo longe, quase como um eco de memórias. Marcos! Júlia! Suas palavras eram um fio de voz entrecortado, carregadas de emoção, mas elas tinham o peso de um segredo enterrado. Você está viva! A pergunta de Marcos saiu como um sussurro, uma incredulidade misturada a uma alegria tremida. A esperança cheia de espuma, mas a sombra da dúvida não saía de sua mente. Júlia olhou entre eles, sua expressão uma mescla de confusão e medo. Ana respirou fundo, como se estivesse buscando coragem entre as sombras do passado.
Eu nunca quis que vocês vivessem assim, afastados, mas era necessário. Havia coisas que não podiam ser ditas. Coisas como o quê? Clara interrompeu, sua voz agora carregada de um tom competitivo. O que você escondeu de nós? O olhar dela era como um punhal, portando espaço entre mãe e filhos, desafiando cada um a revelar mais do que gostaria. Não é hora para brigas, se virou diretamente para Clara. Há algo mais sério em jogo. O peso da palavra sério ecoou na sala. Marcos sentiu seu coração acelerar. Você não entende, mãe, Clara insistiu, a raiva agora detectável na sua voz. Você não teve coragem de contar a verdade. E agora, talvez, seja tarde demais. O olhar de Clara, antes tão impenetrável, demonstrava uma vulnerabilidade que Marcos nunca havia visto. Não é tarde demais, Clara. Vocês precisam saber. A vida de vocês, os laços que achavam que eram tangíveis, podem não ser o que parecem. Júlia, sem paciência, se aproximou. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Por que estamos aqui? Sua voz tremia, mas havia um fogo por trás dela. Ana respirou fundo novamente. O medo estampado no rosto. A verdade sobre nossa família, sobre vocês dois, é mais grotesca do que qualquer um de nós poderia imaginar. A frase pairou no ar e todos sentiam o peso dela. Antes que alguém pudesse perguntar mais, o som irrompeu do fundo da casa. Um estalo explosivo como um tiro. As luzes piscaram e, por um momento aterrorizante, a sala foi engolida pela escuridão. Gritos cortaram o silêncio, seguidos por um estrondo, quando uma parte do teto desabou. A poeira levantou tudo em uma tempestade cinzenta. Marcos e Júlia se jogaram para o lado, tentando proteger-se. Clara gritou, mas a voz dela foi abafada pelo barulho do caos. E lá, entre a poeira e os destroços, uma figura emergiu, um homem de pele pálida e olhos como brasas, uma presença imponente que parecia uma sombra das histórias de sua infância. Eu vim buscar o que é meu, ele declarou, a voz possuída por um eco sombrio que fez o corpo de todos estremecerem. Reconheceu o homem, desenterrando lembranças enterradas numa caverna de dor. Era o pai, o homem que todos acreditavam estar ausente, o causador de muitos dos pesadelos da família. Você, Marcos gritou, a indignação transbordando. O que você está fazendo aqui? A raiva se misturava ao medo e a sala parecia girar. É hora da verdade, meu filho. Hora de todos vocês saberem quem realmente são, disse o pai, sorrindo de forma ameaçadora. E não se enganem, essa sensação de segurança que tem pode desmoronar em um segundo. A tensão era insuportável. Olhou de relance para Júlia e viu em seu olhar um misto de pavor e confusão. O que mais ele não sabia sobre ela, sobre eles? O olhar de Clara estava fixo no pai, e a sala estava a ponto de explodir em caos novamente. Que verdades você vai revelar? O que você realmente está escondendo? Clara indagou numa mistura de coragem e medo. E enquanto o homem ia abrir a boca para falar, a verdade estava prestes a ser escancarada como um portão de segredos não revelados. Um caminho repleto de ruas sem saída. Marcos sentiu suas pernas tremerem e a mente corria como uma tempestade. Que ligação! Que tonteante revelação aguardava por eles! A pergunta atormentou enquanto a sala estava a um passo do colapso. E naquele momento, entre a poeira e o eco da tensão, a única certeza era que nada seria como antes. O homem à sua frente, com seus olhos incandescentes, agitou a tensão no ar. Eu vim buscar o que é meu, ele declarou,
cada palavra pesada como chumbo. A presença dele era um espectro, uma sombra do passado, que todos no casarão temiam. Marcos tremia. Não sabia se era de raiva ou de medo. O rosto de Júlia estava pálido, congelada, em uma mistura de horror e confusão. Você não deveria estar aqui! Marcos gritou, as palavras saindo rasgadas da dor. O que ele queria agora? O ar estava denso, a energia pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Chega de enganações! O homem, que era seu pai, continuou. Vim para resolver o que vocês não conseguiram. A boca de Clara se abriu em um "oh", mas nada saiu. O olhar dela estava fixo, uma mistura de incredulidade e medo. Resolver o quê? A voz de Júlia era quase um sussurro. Nós não queremos! Mas antes que pudesse terminar, ele a interrompeu. Vocês precisam entender. Vocês nunca foram apenas filhos de uma mulher qualquer. E então, em um movimento súbito, ele puxou de seu bolso algo que reluziu à luz fraca. Um colar. Um colar que Marcos nunca tinha visto, mas que imediatamente fez seu coração parar. Era um desenho intrincado, algo que lhe parecia familiar de uma maneira horrível. Esse colar pertence a vocês, o pai continuou, cada palavra como um passo para um abismo. E agora, todos vocês precisam saber a verdade. Desista, Clara disparou, tentando manter a aparência de coragem, embora tremesse. Você não pode fazer isso. A verdade é o que destrói as pessoas. Muitos segredos foram enterrados nesta casa. Os laços da família são mais sombrios do que você imagina, ele respondeu, desviando o olhar para o passado que pairava entre eles. E você, Júlia, é a chave. Marcos sentiu um nó se formando na garganta. Júlia, o que você tem a ver com isso? O choque corria por seu corpo, um frio gelado que subia pelas pernas e paralisava seus pensamentos. Cala a boca! Clara gritou, sua voz ecoando na sala. Mas Júlia estava olhando o pai de Marcos, confusa. Eu não tenho nada a ver com isso. O que você quer dizer? Júlia se virou para Marcos, a dúvida em seus olhos cada vez mais crescente. A atmosfera estava elétrica e uma nova revelação estava prestes a surgir, uma fenda em que todos estavam prestes a cair. Você é sua irmã! Declararam as palavras frias como uma faca. O silêncio na sala foi devastador. Um segundo parecia durar uma eternidade. O tempo congelara e as feições de todos se transformaram em expressões horrorizadas. O quê? A voz de Júlia escapuliu como um sopro. O corpo de Marcos parecia se desintegrar, os músculos tensionados, o coração em frenesi. Olhando para ela, a revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Você é uma parte essencial da família, o homem confirmou, sua expressão inexpressível. Olhos arregalados se viraram para Clara. E agora o destino de todos nós está entrelaçado. O que quer que tenhamos feito no passado voltou para nos assombrar. A verdade! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, as lágrimas escorrendo, mas a revelação já estava feita. O desespero a abalou, e Marcos estava em choque, perdido entre a confusão e a necessidade de ancorar a realidade. Se isso for verdade, a voz de Júlia tremia. Então quem sou eu? Um estrondo ecoou, um vibrar que parecia vir do fundo da casa. As luzes piscavam, e todas as tensões implodiam na incerteza. Um novo grito. Dessa vez não foi humano. Uma presença terrível se aproximava, crescendo em intensidade,
como um eco de algo terrível que estava prestes a ser libertado. Mãe, nossa mãe, Júlia murmurou, enquanto mais ruídos estrondosos retumbavam e a parede atrás deles estremeceu. Sem aviso, a porta do escritório se abriu e uma brisa gelada atravessou o espaço, crescendo uma nuvem de poeira. As sombras dançavam, revelando mais do que se poderia imaginar. Vocês precisam sair agora! A voz do pai soou urgente, mas outra figura apareceu no limiar, causando um novo colapso de realidades. Era Ana, a mãe deles. Ela estava viva, e seu olhar era de desespero. A verdade está vindo, e vocês não estão prontos, Ana exclamou. Sua presença, um contraste assustador na sala. E assim, vidas que pareciam conectadas por amor estavam prestes a se desintegrar em pedaços. Com cada segredo revelado, a carga de dor aumentava, e no meio da tempestade, o que realmente significava ser família. Agora, em um instante, tudo poderia se perder, e as sombras que espreitavam estavam apenas começando a reivindicar o que era seu. A sala estava em silêncio, pesado como chumbo. A presença de Ana, a mãe de Marcos, era um choque e uma dor que ele nunca imaginou sentir novamente. Ela estava diante deles, mas, ao mesmo tempo, longe, quase como um eco de memórias. Marcos, Júlia... Suas palavras eram um fio de voz entrecortado, carregadas de emoção, mas elas tinham o peso de um segredo enterrado. Você está viva? A pergunta de Marcos saiu como um sussurro, uma incredulidade misturada a uma alegria tremida. A esperança cheia de espuma, mas a sombra da dúvida não saía de sua mente. Júlia olhou entre eles, sua expressão uma mescla de confusão e medo. Ana respirou fundo, como se estivesse buscando coragem entre as sombras do passado. Eu nunca quis que vocês vivessem assim, afastados, mas era necessário. Havia coisas que não podiam ser ditas. Coisas como o quê? Clara interrompeu, sua voz agora carregada de um tom competitivo. O que você escondeu de nós? O olhar dela era como um punhal, cortando o espaço entre mãe e filhos, desafiando cada um a revelar mais do que gostaria. Não é hora para brigas. Ana se virou diretamente para Clara. Há algo mais sério em jogo. O peso da palavra sério ecoou na sala. Marcos sentiu seu coração acelerar. Você não entende, mãe. Clara insistiu, a raiva agora detectável na sua voz. Você não teve coragem de contar a verdade. E agora, talvez, seja tarde demais. O olhar de Clara, antes tão impenetrável, demonstrava uma vulnerabilidade que Marcos nunca havia visto. Não é tarde demais, Clara. Vocês precisam saber. A vida de vocês, os laços que achavam que eram tangíveis, podem não ser o que parecem. Antes que alguém pudesse perguntar mais, um som irrompeu do fundo da casa. O estalo explosivo como um tiro. As luzes piscavam e, por um momento aterrorizante, a sala foi engolida pela escuridão. Gritos cortaram o silêncio, seguidos por um estrondo quando uma parte do teto desabou. A poeira levantou tudo em uma tempestade cinza. Marcos e Júlia se jogaram para o lado, tentando se proteger. Clara gritou, mas a voz dela foi abafada pelo barulho do caos. E lá, entre a poeira e os destroços, uma figura emergiu. Um homem de pele pálida e olhos como brasas. Uma presença imponente que parecia uma sombra das histórias de sua infância. Eu vim buscar o que é meu, ele declarou. A voz possuída por um eco sombrio que fez o corpo de todos estremecerem. Marcos reconheceu o homem, desenterrando lembranças enterradas numa caverna de dor.
Era o pai, o homem que todos acreditavam estar ausente, o causador de muitos dos pesadelos da família. Você! Marcos gritou, a indignação transbordando. O que você está fazendo aqui? A raiva se misturava ao medo, e a sala parecia girar. Chega de enganações! O homem, que era seu pai, continuou. Vim para resolver o que vocês não conseguiram. A boca de Clara se abriu em um ó, mas nada saiu. O olhar dela estava fixo, uma mistura de incredulidade e medo. Resolver o quê? A voz de Júlia era quase um sussurro. Nós não queremos! Mas antes que pudesse terminar, ele a interrompeu. Vocês precisam entender. Vocês nunca foram apenas filhos de uma mulher qualquer. E então, em um movimento súbito, ele puxou de seu bolso algo que reluziu à luz fraca. Um colar que Marcos nunca tinha visto, mas que imediatamente fez seu coração parar. Era um desenho entroncado, algo que lhe parecia familiar de uma maneira horrível. Esse colar pertence a vocês. O pai continuou, cada palavra como um passo para um abismo. E agora, todos vocês precisam saber a verdade. Desista! Clara disparou, tentando manter a aparência de coragem, embora tremesse. Você não pode fazer isso. A verdade é o que destrói as pessoas. Muitos segredos foram enterrados nesta casa. Os laços da família são mais sombrios do que você imagina. Ele respondeu, desviando o olhar para o passado que pairava entre eles. E você, Júlia, é a chave. Marcos sentiu um nó se formando na garganta. Júlia, o que você tem a ver com isso? O choque corria por seu corpo, um frio gelado que subia pelas pernas e paralisava seus pensamentos. Cala a boca! Clara gritou, sua voz ecoando na sala. Mas Júlia estava olhando o pai de Marcos, confusa. Eu não tenho nada a ver com isso. O que você quer dizer? Júlia se virou para Marcos, a dúvida em seus olhos cada vez mais crescente. A atmosfera estava elétrica, e uma nova revelação estava prestes a surgir, uma fenda em que todos estavam prestes a cair. Você é sua irmã, declararam as palavras frias como uma faca. O silêncio na sala foi devastador. Um segundo parecia durar uma eternidade. O tempo congelara, e as feições de todos se transformaram em expressões horrorizadas. O quê? A voz de Júlia escapuliu como um sopro. O corpo de Marcos parecia se desintegrar, os músculos tensionados, o coração em frenesi. Olhando para ela, a revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Você é uma parte essencial da família, o homem confirmou, sua expressão inexpressível. Olhos arregalados se viraram para Clara. E agora, o destino de todos nós está entrelaçado. O que quer que tenhamos feito no passado voltou para nos assombrar. A verdade, isso não pode ser verdade! Clara gritou, as lágrimas escorrendo, mas a revelação já estava feita. O desespero a abalou, e Marcos estava em choque, perdido entre a confusão e a necessidade de ancorar a realidade. Se isso for verdade, a voz de Júlia tremia. Então quem sou eu? Um estrondo ecoou, um vibrar que parecia vir do fundo da casa. As luzes piscavam e todas as tensões implodiam na incerteza. Um novo grito dessa vez não foi humano. Uma presença terrível se aproximava, crescendo em intensidade, como um eco de algo terrível que estava prestes a ser libertado. Marcos, a voz de Ana, sua mãe, se rompeu nas sombras, mas quando olhou, ela não estava mais ali. O lugar ficou em silêncio novamente, e a sombra do pai se aprofundou, como se quisesse engolir todo o ambiente. Somente então, uma nova figura apareceu. Atrás do pai de Marcos, uma mulher com cabelos ondulados e um olhar que refletia uma dor imensa.
Marcos, sou eu, sua mãe, Diana, ela disse, e todos sentiram o chão tremer sob seus pés. As revelações estavam se entrelaçando em uma tapeçaria de horrores nunca antes imaginados. Marcos ficou paralisado. Diana, mas você está morta? Eu não deveria estar. Fui forçada a desaparecer para proteger vocês. A intensidade de suas palavras ressoava como uma fatalidade. E agora vocês precisam escolher: ficar ligados a essa verdade ou quebrar o ciclo que sempre nos prendeu. No que você se meteu, mãe? Clara gritou com raiva, mas a dor nos olhos de Diana fez todos hesitarem. Quantos segredos mais você tem? Todos somos peças de um quebra-cabeça. Diana respondeu, suas palavras pesadas na atmosfera. E agora, se não agirmos juntos, a escuridão que nos rodeia consumirá todos. Marcos olhou para Júlia. A confusão no olhar dela se misturava ao desespero. O que vamos fazer? Ele perguntou, sentindo o peso de um destino sombrio se aproximar. E nesse momento, enquanto a escuridão dançava ao redor deles, a única certeza era que as verdades devastadoras eram apenas o começo. E o que realmente estava prestes a ser revelado mudaria tudo de uma vez por todas. A tensão virou um turbilhão incontrolável. Diana, a mãe de Marcos, estava ali. E ao mesmo tempo, o pai dele mantinha sua presença ameaçadora. A sala parecia um campo de batalha, repleta de inseguranças, verdades não ditas e emoções à flor da pele. O peso dos segredos pairava como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo, disse Diana, a voz firme, mas trêmula. São mais do que laços familiares. São promessas que foram quebradas. E essa verdade pode nos libertar ou destruir tudo de uma vez. Marcos sentiu o coração pesar. As palavras dela ressoaram. A liberdade parecia tão perto, mas o que? A pressão nos seus ombros aumentou. Ele olhou para Júlia, que estava ali tão próxima, mas tão distante. Os olhos dela refletiam a dor e a confusão que ele sentia. Júlia, não sei se posso suportar mais uma revelação. Precisamos ouvir, ela murmurou, a voz num fio. Precisamos saber a verdade, não importa quão dolorosa seja. A determinação de Júlia trouxe um pouco de coragem. Clara, ainda em choque, olhou entre os dois, quase como se despertasse de um pesadelo. Mas e se a verdade for ainda pior? É uma possibilidade, respondeu o pai, seu olhar sombrio. Mas viver na escuridão é muito mais perigoso. E a única forma de sair dessa armadilha é enfrentando o que realmente somos. Diana fez um movimento que parecia querer unir todos novamente. A atmosfera pesava, mas um lampejo de esperança começou a surgir. Deixamos que o passado nos definisse tempo demais. Agora precisamos redefinir nosso futuro. Então, a casa estremeceu, como se estivesse escutando as palavras. O eco do passado gritou no ar e uma tempestade se formava ao redor deles. Marcos sentiu a adrenalina correr. Está tudo desmoronando. Se não agirmos agora, todo este lugar e tudo o que representa pode ser perdido. Sim, e o que podemos fazer? Clara questionou, sua voz quebrando. Precisamos quebrar o ciclo, declarou Diana, seu olhar determinado. Não podemos nos deixar ser governados pelo medo. Esta é a nossa chance, mas precisa ser feita em união. Marcos, Júlia e Clara se pegaram observando um ao outro. Uma conexão profunda se formava, mesmo em meio ao caos. Então vamos juntos, Marcos finalmente disse, a coragem crescendo. Vamos nos libertar dessa maldição. Assim, mãos se uniram, um gesto simples, mas poderoso. E nesse momento,
Todos sentiram um choque de energia percorrer a sala. A luz piscou e um calor começou a envolver suas almas, como uma onda de renovação. O que você quer de nós? Júlia perguntou ao pai, os olhos desenhando determinação. Precisamos fazer um sacrifício, ele respondeu, a voz agora suave, embora ainda carregada de tensão. Confiança, deixar para trás o que nos separou. Confiar que podemos reescrever nossa história. Uma nova luz azulada floriu ao redor deles, preenchendo o espaço. A sensação de que estavam se tornando muito mais do que seus medos e segredos. Era um momento de renascimento. Marcos sentiu os nós na garganta se dissolverem. Estamos prontos para enfrentar isso juntos. Em um último movimento, Diana finalmente se virou, fazendo um gesto para a porta que conduzia ao futuro. Sigamos juntos. Só assim poderemos nos libertar de tudo isso de uma vez por todas. A luz ofuscante tomou conta do espaço e a sala desapareceu em um brilho intenso. E ali, à porta do desconhecido, eles estavam prontos para a próxima fase de suas vidas. Um novo começo. E aí, chegou a hora de você se juntar a nós nessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos a oferecer. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que não fique de fora de nada. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas emoções e teorias sobre o final que acabamos de viver. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação faz toda a diferença e só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos desbravar o que vem pela frente.